Olá a todos, meu nome é Norival e o artigo que escolhi para essa primeira prática é sobre caracterização molecular de isolados de Aeromonas citrófila de peixes doentes no distrito de Kazur, Paquistão. Essa é a capa do artigo, publicado em 2021 na revista Brazilian Journal of Biology. Bom, o artigo trata sobre a importância econômica da piscicultura, ou seja, cultivo de peixes em tanques artificiais, o qual, né, possui uma crescente demanda de peixes e de produtos derivados no mercado mundial. O setor de piscicultura de água doce vem se desenvolvendo usando várias técnicas modernas, né, para aumentar cada vez mais a sua produção e suprir as demandas alimentares globais. No entanto, esse setor de piscicultura vem enfrentando inúmeras dificuldades, apesar de seu desenvolvimento rápido. Entre essas dificuldades, destacamos aqui as perdas financeiras substanciais em termos de infecções por bactérias, fungos e entre outros parasitas. E uma dessas bactérias que causam mortalidade e infecção nos peixes cultivados em tanques artificiais são a Aeromonas hidrófila, no caso, uma bactéria heterotrófica e gram-negativa. Assim, o objetivo desse artigo é caracterizar isolados de aeromonas e detectar genes de virulência em espécies de peixe no distrito de Kazur, Paquistão. E a área de estudo desse trabalho foi em tanques artificiais de piscicultura no Paquistão, sendo possível, né, observar aqui por esse mapa a localização da região de estudo. A coleta foi, né, realizada com 50 amostras de peixes, sendo a identificação taxonômica em nível de espécie dos exemplares, e foram analisados tecidos musculares epidérmicos, rins e fígados para verificar a infecção de bactérias aeromonas. E a identificação das bactérias foi realizada através da técnica, né, de coloração grão, que é aquela a qual, né, é utilizada para a coloração das paredes celulares bacterianas. A extração do DNA foi realizada através de uma cultura pura de bactérias com kits de extração Pathorgen, Biotech, e após foram feitos ensaios, né, é, de C6S, RNA, em PCR, para amplificar, no caso, o gene universalmente de procariotos, chamado de RNA ribossomal de C6S, que no caso é um gene, né, bacteriano. Para esse PCR, utilizou-se a taq-DNA polimerase master mix, que seria aquele mix de reagentes que vimos na aula de PCR, né, na primeira aula dessa disciplina, e posteriormente os resultados desse PCR foram vistos através de gel em agarose, 1,5%, para detectar, né, os genes de virulência e visualização de amplicons positivos, ou seja, o produto da amplificação do PCR. Os resultados mostram, conforme essa tabela, os detalhes das espécies de peixes de cultura positiva para doenças e órgãos-alvos. Nessa primeira coluna, observamos a numeração das amostras e a segunda coluna, o tipo da amostra, a terceira, é, no caso, seriam as espécies de peixes, e a última é, seria, no caso, a bactéria, né, causadora de infecção e o tipo de doença. No caso, essas amostras, elas foram positivas para infecção de aeromonas. E entre essas amostras, 3 delas, né, foram obtidas do rim e fígado, e 4 foram isolados de músculos epidérmicos, como podemos ver aqui no tipo de amostra.
Já nessa segunda tabela, observamos as características bioquímicas de isolados de aeromonas citrófilos determinada por métodos convencionais. Todos os resultados foram caracterizados, né, para infecção de aeromonas e as colônias dessas bactérias, elas apresentam morfologicamente aspectos opacos e todos em formas de bastonete, sendo gram-negativos e foram positivas para oxidase, coagulase e catalase, entre outras funções, características. E nessa última tabela, mostra a detecção de genes de virulência de aeromonas isolados de peixes doentes e, como podemos observar, todos os sets, todos as sete amostras isoladas foram positivos para o gênero de aeromonas, confirmado, né, no caso, através do PCR, e os demais genes analisados para virulência, como hemolicina, aerolicina e enterotoxina citrotônica, variam, né, é, a- variam o aspecto positivo ou negativo conforme as amostras isoladas. E para finalizar os resultados, coloquei aqui imagens do PCR realizados, né? E esse daqui, ele mostra a identificação de aeromonas, sendo que todos eles foram encontrados genes dessa bactéria e o marcador de escada é de 50 pares de bases e o primer de 16S amplificado de aeromonas com 103 pares de bases. Nesse PCR aqui, baseado, né, na detecção do gene hemolicina, com marcador de 100 mil pares de bases, né, e no caso 100 mil não, 1000 pares de bases, e sendo que 3 das amostras foram positivas com esse gene de virulência, que no caso é a hemolicina. E por último, esse PCR, baseado na detecção de enterotoxina citotônica, o marcador também apresenta 1000 pares de bases, né? E em A, B e C, apresenta amplicons com 442 pares de bases de enterotoxina citotônica, que no caso é um gene de virulência, como citado anteriormente. E assim, esse artigo conclui que a Aeromonas citrófila e seu gene de virulência têm um papel considerável em transmitir doenças aos peixes e que é necessário, né, que as pisciculturas sejam monitoradas regularmente para identificar aeromonas de amplo aspecto para identificação de patógenos e gestão de surtos de doenças na aquicultura. E finalizo aqui e agradeço a atenção de todos. Obrigado.